E então vamos continuar com o livro A Missão do Espiritismo, uma psicografia de Hercílio Mais, o espírito de Ramatis. O tema hoje é a continuação, o Espiritismo e Umbanda. Nesta obra de Ramatis, ele analisa os movimentos evolutivos da humanidade desde a sua origem, na Lemúria Atlântica até aos nossos dias, estudando os efeitos produzidos pelos vários credos e doutrinas esotéricas, expondo, com impressionante argumentação, a urgência da doutrina espírita como despertamento das massas humanas do nosso mundo, efetuando ilações convincentes, demonstra que o Espiritismo constitui o socorro de última hora que Deus envia à humanidade. E fomos consultar a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, acerca do termo espiritismo. Em francês, espiritismo surgiu como um neologismo, uma palavra nova, que foi criada pelo pedagogo francês, por alguém que já conhecemos, nós que frequentamos esta casa, Hippolyte Léon Denisard Réveil, o nosso conhecido Allan Kardec, para nomear especificamente o corpo de ideias por ele sistematizadas em um livro dos Espíritos em 1857. O termo kardecista e kardecismo, que nós vamos ouvir falar durante este capítulo 9 bastantes vezes, eles na Wikipédia dizem que são termos equivocados, porque o sufixo ismo significa posse, criação. Como a doutrina foi codificada por Allan Kardec, ele não é o criador ou o fundador, mas sim o codificador. Logo, esses termos são equivocados quando se referem à doutrina espírita. E como sabemos, o espiritismo é universal, assim como são os espíritos, como todos nós. Quem segue a doutrina espírita é denominado espírita. E digo-vos que ser espírita dá muito trabalho. Temos muito que estudar, temos muito que aprender. E dizia então na Wikipédia que a sua prática é denominada espiritismo. Assim, ao seguirem os ensinamentos codificados por Allan Kardec nas obras fundamentais, denominam simplesmente espíritas, sem o complemento kardecista ou kardecismo. As expressões nasceram da necessidade de alguns em distinguir o espiritismo como originalmente definido por Kardec dos cultos afro-brasileiros como a Umbanda. Nós dizíamos no início que estes termos kardecista não eram corretos, mas eles realmente têm aqui a justificação que foram resultado dos cultos afro-brasileiros como a Umbanda. E a Umbanda, etimologicamente, tanto a formação da palavra Umbanda ou Embanda são oriundos da língua quimbunda de Angola, significando magia, arte de curar. Há também a suposição de uma origem numa mantra da língua adâmica, cujo significado seria conjunto das leis divinas ou Deus ao nosso lado. Também era conhecida a palavra Mbanda, significando a arte de curar ou o culto pela qual o sacerdote curava, sendo que Mbanda quer dizer o além onde moram os espíritos. Após o Congresso no Brasil, em 1941, declarou-se que Umbanda vinha das palavras do sânscrito Aum e Banda, termos que foram traduzidos como limite no ilimitado, princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, evolução constante. E vamos então entrar na primeira das 15 questões que nos foram propostas, em que Ramatis vai responder às questões colocadas. Explicam-nos alguns líderes umbandistas que a Umbanda foi corporificada no Brasil com a finalidade exclusiva de combater a magia negra ou quimbanda. Que dizeis? E Ramatis responde: como tudo evolui no mundo, mesmo as expressões inferiores de qualquer atividade humana, então os ritos, processos e apetrechos primitivos de magia negra ou branca também se tornam cada vez mais obsoletos e ineficientes como condensadores ou acumuladores de forças no enfeitiçamento. O invólucro exterior e supersticioso da magia negra
enfraquece ante o progresso científico que higieniza a mente humana e revela à luz do dia o que anteriormente era enigmático e crendice. Na verdade, assim como a astronomia deriva da astrologia, a ciência também descende da magia e, por esse motivo, o feitiço perde o seu aspecto tradicionalmente misterioso. Conforme o programa elaborado pela administração sideral há muitos milénios, cada coisa é substituída ou modificada no devido tempo do seu progresso natural ou desuso comum. Portanto, tudo vem a seu tempo e conforme a evolução. Obviamente, se a Umbanda tivesse sido corporificada pelo alto, com a finalidade exclusiva de combater a magia negra, ele também deixaria de existir assim que se enfraquecesse ou fosse extinta a bruxaria. No entanto, ela é de finalidade mais ampla, atendendo às diversas modalidades de ascensão e esclarecimento dos seus profetentes, dos seus seguidores. A questão número 2, qual é a outra importante finalidade da Umbanda, além de combater a magia negra? E Ramatiz responde: enquanto o kardecismo, cá está o termo que eles utilizam, restringe os fenómenos mediúnicos em sua manifestação propriamente física, a Umbanda deve assegurar plena liberdade de ação dos espíritos comunicantes sobre os cavalos, os quais estão amparados pela defesa dos pretos e caboclos que escorraçam as entidades mal intencionadas. Nas nossas reuniões mediúnicas, normalmente, e eles aqui dizem que a manifestação propriamente física é feita à doutrinação dos espíritos. Efetivamente é uma maneira diferente e, como vamos ver, há muito em comum com a Umbanda, mas aqui é, sem dúvida, uma das diferenças entre o espiritismo e a Umbanda. O terreiro significa, na realidade, a mucamba do preto e a choça do bugre. Bugre são os índios, em que eles podem dar vazão à sua alegria, manter as suas tradições primitivas, crenças religiosas e manifestações de acordo com as suas idiosincrasias. É óbvio que o caipira se sente mais à vontade na casa do amigo pobre do que sobre as poltronas de veludo do palácio rico e moderno. E a terceira questão: mas não é desaconselhável o entretenimento deliberado com espíritos inferiores, como acontece nos trabalhos de terreiros, cujo perigo Allan Kardec tanto adverte nas suas obras doutrinárias? E a resposta: malgrado os espíritos de africanos, pretos, ex-escravos, mulatos, crioulos, bugres e caboclos sertanejos, apesar de sua sinceridade, franqueza, ternura, humildade e devotamento, serem entidades primitivas ou inferiores, se por esse motivo devemos evitar quaisquer relações espirituais com eles, também seria razoável indagarmos qual é o grau da nossa inferioridade, comparada à categoria sublime dos espíritos mentores que não temem contacto conosco. Sabemos que Jesus não manifestou qualquer temor de nascer na terra e viver entre os terrícolas inferiores, que devoravam vísceras sangrentas e bebiam sangue na forma de chouriços, adoravam ídolos festejados com sacrifícios humanos, prostituíam as filhas do próximo, roubavam os bens alheios, traíam amigos devotados, massacravam os mais fracos, marchavam para a morte cantando hinos guerreiros e defendendo pedaços de panos coloridos, elegiam-se para o comando político, explorando os mais tolos. Evidentemente, convém temermos as relações inferiores com o mundo oculto, caso também sejamos de má qualidade espiritual, pois, de acordo com a lei de que os semelhantes atraem semelhantes, assim seremos correspondidos. A quarta questão: mas estaremos equivocados assinalando no seio da Umbanda práticas mediúnicas ridículas, ritos repulsivos e obrigações supersticiosas? E a resposta: a Umbanda é um terreno fértil onde a livre semeadura permite germinar toda espécie de semente ali colocada. Mas o terreno é seivoso e benfeitor, caldeado pela avançada intuição da raça negra, o qual só requer bom trato, experimentos sadios e a separação do trigo do joio por parte dos lavradores inteligentes e criteriosos. Então, a laranjeira brava pode transformar-se em fruto sazonado e a rosa silvestre na flor civilizada.
tudo depende de paciência, devotamento, renúncia, generosidade e serviço heroico sob a égide do Cristo. Ademais, a Umbanda é denominador kármico de reajuste espiritual ou ensejo de correção entre muitos brancos endividados há séculos com os pretos e os bugres. A quinta questão. Poderíeis explicar-nos melhor tal acontecimento? O astral em torno do Brasil está povoado de bugres e pretos que desencarnaram sob o regime de exploração e sofrimento desde os primeiros tempos de formação colonial. Suas almas ainda se mostram entontecidas e aparvalhadas no mundo espiritual. Por isso, elas movimentam-se no limiar da crosta terrestre em atividades infantis e de vinditas, promovendo conflitos belicosos e tão apegados aos cultos fetichistas e primitivos que chegam a confundir a vida espiritual com a encarnada. E para percebermos um pouco melhor, em princípios de 1531, as caravelas de Martim Afonso de Sousa já traziam escravos para a Bahia, oriundos de Moçambique, São Tomé, Angola, Bengala, Costa da Mina, do Congo e outras regiões africanas. Conforme estatísticas oficiais, 2 séculos mais tarde, já existiam no Brasil perto de 2 milhões de escravos. Embora a imigração de milhões de africanos para o Brasil e outros países obedecesse aos imperativos da lei kármica de reajuste de inúmeras entidades fracassadas na civilização, lembremos que o próprio Jesus advertiu: o escândalo é necessário, mas ai de quem provocar o escândalo. Em consequência, a culpa de tal carga espiritual primitiva, rebelde e desagradável, ainda aderida ao astral brasileiro, cabe aos brancos que, na condição de senhores de fazendas, capitães de mato e de navios negreiros, comerciantes de escravos e capatazes perversos, depois de frustrados na tentativa de escravitar o bugre indomável, foram caçar os negros africanos na sua moradia natural. Em seguida, dividiram-lhe as famílias, como se vende o gado em leilão. Jungiram-nos ao eito do cativeiro e os exploraram como matéria-prima viva até à última gota de suor sob a chibata corretiva. No entanto, muitos desses brancos comprometidos com a escravidão infamante no Brasil hoje partilham de trabalhos espiritistas, rosacruzes, esotéricos, teosofistas e alguns até de Umbanda, mas pretendem escorraçar os negros e os bugres, condenando-lhes a linguagem truncada, os trejeitos primitivos, as crendices e o infantilismo espiritual, malgrado haverem cometido atos tão vis perante a lei espiritual. Acreditam que poderão livrar-se folgadamente de suas vítimas pregressas por ignorá-las ou evitá-las. Os brancos mais presunçosos ainda exigem que os bugres espoliados em suas terras e os negros castigados no tronco limpem seus pés na soleira das portas civilizadas, atirem fora os arcos, as flechas, os pitos, os patuás, os balangandãs e falem direito, completamente libertos de crendices e superstições próprias de sua natureza primária, a qual foi violentada pelo tráfago infamante da escravidão. Mas como a lei espiritual não se degrada pelos caprichos humanos e o Pai não pretende perder uma só de suas ovelhas, a Umbanda significa o ensejo abençoado para muitos brancos compensarem suas dívidas pretéritas no contacto efetivo e respeitoso com as próprias vítimas de ontem. Quantas vezes o senhor do engenho, capitão de mato ou de navio negreiro, capataz endurecido ou comerciante de carne negra, hoje movimentam-se pelos terreiros com o pito de barro e a cuia de marafa, enquanto transmitem aos filhos de Umbanda as recomendações amorosas, os conselhos ou as mandingas consoladoras do próprio preto que eles maltrataram no passado? Eis o motivo porque a Umbanda evolui e converge para a estrutura de uma avançada doutrina capaz de satisfazer o sentimento intuitivo e religioso dos brasileiros, apesar das confusões, dissensões,
práticas fetichistas e atividades mercenárias de certos adeptos inescrupulosos. E a sexta questão. Mas porque, além dos bugres e escravos, também atuam no astral brasileiro diversas falanges primitivas de negros legítimos de Angola, Bengala, Moçambique, da Costa do Marfim e do Congo, conforme se verifica nos terreiros de Umbanda? E a resposta: os milhões de negros arrancados brutalmente da vida primitiva e espontânea das florestas africanas, quando foram trazidos para o cativeiro, também atraíram para o astral brasileiro os parentes, amigos e companheiros da mesma índole e cor, que impelidos pela fúria vingativa, tentaram toda a sorte de desforras contra os brancos algozes. A sétima questão. Há quem diga que a Umbanda é um degrau primário para a admissão ao espiritismo kardecista. Que dizeis? Nesse caso, o espiritismo também poderia ser um degrau antecipado de alguma doutrina ou filosofia espiritualista, principalmente o yoga, que além de expressar-se positivamente acima de qualquer manifestação sectária ou doutrinária religiosa, ainda desenvolve o espírito do homem e o emancipa através dos caminhos disciplinados da Raja e da Gnani Yoga. Aliás, os yogis jamais apregoam o universalismo da sua doutrina, como fazem certas doutrinas espiritualistas quando, ao mesmo tempo, movimentam campanhas de críticas e combates a outras seitas irmãs. A Umbanda conseguiu aliciar, sob a mesma bandeira, negros, poloneses, italianos, sírios, árabes, portugueses, russos, espanhóis, japoneses e judeus, os quais se comovem e se tornam verdadeiras crianças temerosas diante do preto velho, sabido, e do caboclo amigo, mas rude. A oitava questão. Mas à medida que a Umbanda liberta dos ritos, apetrechos e fetichismos verbados dos africanos, ela não poderia convergir diretamente para o género mediúnico da mesa kardecista? Embora a Umbanda e o Espiritismo sejam doutrinas dignas do mesmo louvor espiritual e converjam para o mesmo objetivo de libertar o espírito humano das ilusões da carne, elas variam quanto às suas práticas doutrinárias. Que o Espiritismo siga o seu rumo, orientado pelo bom senso e a lógica de Allan Kardec, e a Umbanda marche para a libertação espiritual dos seus adeptos dentro do próprio condicionamento fetichista. A nona questão. Mas a Umbanda parece derivar-se cada vez mais para o género de consultas, receituários, limpeza fluídica, desobsessão e doutrinações tão familiares nos trabalhos espiritistas, parecendo-nos cada vez mais distanciada do campo da magia. Um dos princípios fundamentais da Umbanda é manter o ambiente eletivo para os pretos e caboclos se comunicarem à vontade na sua vivência regionalista, no seu linguajar pitoresco e truncado, plasmando-se através dos cavalos sem quaisquer constrangimentos e na sua forma característica. Já explicamos que a magia africana se enfraquece dia a dia nos terreiros, ante o desaparecimento do Babalao, ou Pai de Santo africano autêntico, o qual sabia potencializar o eterismo físico e químico dos objetos e das coisas, transformando-os em condensadores e acumuladores de forças, enquanto firmava os seus trabalhos de defesa e de desmancho no controle das energias da natureza. Ademais, o tradicional desenvolvimento mediúnico e iniciático, que se procedia antigamente nos trabalhos africanistas e hoje só é viável nos candomblés, revitalizava o duplo etérico e despertava os chakras principais dos cavalos, proporcionando a incorporação sonambúlica dos pais de terreiro, os quais então podiam corrigir e sanar qualquer dificuldade ou equívoco surgido no ritual e na prática da magia. Mas os brancos e os próprios crioulos recém-chegados aos terreiros, que receberam a herança dos ritos, apetrechos e processos de magia dos autênticos babalaos e pais de santo do velho africanismo, agora mostram-se bisonhos incipientes para dominar e controlar as forças da natureza. Eles então recordem artificialidades, amuletos, patuás, emblemas, fetiches
imagens, guias de conta de vidro, ou pitos de louça, ponteiros desimantados e por aí fora, além das evocações irregulares das falanges. Embora diversos objetos e coisas encontradas no comércio comum sirvam satisfatoriamente para o culto religioso de Umbanda, são completamente inócuos quando usados no processo de magia. Que significa os pontos riscados? Os pontos riscados são verdadeiros códigos registados na confraria de Umbanda, sediada no mundo espiritual. Eles identificam poderes, responsabilidades de espíritos, tipos de atividade e os vínculos iniciáticos das falanges. Quando são traçados com pembas vulgares e sem conhecimento de causa, não projetam sua grafia luminosa no astral e não passam de rabiscos inócuos, alvos do riso e da mordacidade dos espíritos galhofeiros. Seria preferível que os cavalos de Umbanda elaborassem um curso disciplinado para o conhecimento da magia heterofísica, investigando a topografia e a função dos pontos autênticos riscados e cantados, para traçá-los certos e antes tateá-los incoerentemente na véspera do milagre da revelação de única e inesperada. A 11ª questão. Há fundamento de que os banhos de ervas funcionam como descargas de fluidos ruins ou podem acelerar o desenvolvimento da mediunidade nos terreiros? As ervas para banhos de descarga fluídica, curativos ou desenvolvedores, são eficientes quando receitadas de acordo com o tipo planetário da pessoa necessitada e desde que sejam colhidas sob a influência astrológica e lunar favoráveis. As ervas prenhes de seiva vegetal também estão saturadas de vigoroso potencial magnético e, por esse motivo, produzem efeitos miraculosos, eliminando os fluidos perniciosos aderidos ao perispírito e curando as piores enfermidades. Existe na seiva vegetal um quantum de eletricidade tão comum quanto a que se diz biológica e impregnana o corpo humano, a qual provém da própria terra, pois é atraída e concentrada pelo duplo etérico, ajudando-se ou irradiando-se depois pela aura das plantas, dos animais, das aves e criaturas humanas. Conforme as influências astrológicas e a ação lunar, essa eletrização aumenta, diminui ou fica inativa nos duplos etéricos das plantas. Em consequência, a colheita deve ser tão hábil e inteligente que se possa aproveitar o máximo da energia elétrica vegetal contida na espécie desejada. Assim, quando o enfermo ou necessitado tem a sorte de adquirir ervas supercarregadas de seiva e potencial eletromagnético para fazer os seus banhos de descarga ou terapêuticas, ele jamais deixa de obter bom proveito. Mas se a colheita for efetuada sob o influxo astrológico e lunar negativo, não há dúvida que tais ervas não passam de inócuos cadáveres vegetais. Poderias dar-nos uma ideia dessa influenciação astrológica lunar na colheita de ervas? Esse potencial etérico ou magnético das plantas ainda recrudesce no seu efeito terapêutico ou de dissolvência fluídica quando elas são colhidas em conformidade com a hora astrológica do planeta governante. Quando os banhos ou tisanas recomendados devem ser feitos das folhas das plantas, estas precisam de ser colhidas no crescente ou na lua cheia. Mas se a prescrição se refere às raízes, então é o minguante ou a lua nova o tempo indicado, pois a seiva sobe e desce conforme a ação do fluxo lunar. E eu estava-me aqui a lembrar aquela planta do aloé, nós temos que a cortar, a colher, precisamente depois do sol nascer e antes do sol se pôr. É porque eu já tentei fazer essa experiência, realmente aquela seiva, não sei se conhecem, para fazer aquele produto que uns monges, eu não quero fazer publicidade a isso, mas pronto, nós às vezes fazíamos isso lá em casa, com mel e a seiva desse cato. Então, quando apanhada depois das 5 da tarde, a seiva, já não vinha seiva, era como sangue, era vermelho. É curioso e realmente estava-me agora aqui a recordar dessa situação e é curioso.
constatarmos estas coisas na natureza. Por isso, enquanto a medicina académica se mostra confusa com o seu arsenal químico medicamentoso, as ervas fazem milagres quando são colhidas sob a influência astrológica e lunar positiva e exata. A 13ª questão. Ainda queríamos externar a nossa visceral antipatia pelo uso de cachaça, cerveja ou vinho nos terreiros, pois não admitimos que espíritos sem corpo ainda precisem de ingredientes que são nocivos e viciosos até para os encarnados. Como para Deus, nada existe de maligno ou pecaminoso, pois o equívoco e o vício são fruto das paixões humanas. Ele aperfeiçoa incessantemente as coisas da natureza, os seres e o próprio espírito do homem. Tudo evolui por etapas sucessivas e no seu tempo justo, encaminhando-se para formas e estados cada vez mais perfeitos. Obviamente, isso também acontece com a Umbanda, pois embora ela se ocidentalize, adquirindo louváveis foros de civilidade, nem por isso deve destruir ingratamente as práticas, ritos e costumes que herdou do africanismo. Por isso, já demonstram excelente progresso espiritual as entidades que baixam nos terreiros e se contentam com a marafa ou cachaça, marambaia ou cerveja. Ademais, os umbandistas esclarecidos sabem que os espíritos de alta estirpe sideral ou pais de segredo, quando comparecem aos terreiros sem as falanges do seu comando ou desobrigados das tarefas do desmanche ou demanda, eles apenas ingerem mazia ou água pura. 14ª questão. Finalmente, quais seriam as vossas recomendações finais para os nossos irmãos de Umbanda? E estas recomendações não são só para os nossos irmãos de Umbanda, mas para todos nós, como vamos ver. Considerando-se que os espíritos malévolos só podem fascinar, escravizar ou obsidiar os encarnados através da conduta moral corrupta e não dependente do género de trabalhos mediúnicos, seja de mesa ou de terreiro, é óbvio que o homem radicalmente evangelizado é imune a quaisquer práticas de feitiços, magias ou processos obsessivos. Qual seria o pensamento de Cristo sobre a Umbanda? A nossa última questão. O Cristo modelou a Umbanda por amor aos filhos rústicos e desgarrados, mas os umbandistas devem modelar-se no Cristo por amor da sua própria felicidade. Chegamos ao final do capítulo, eu só pedia o tempo, por favor, que horas são, porque tenho aqui uma pequenina nota. 20? É uma nota que está no livro e que já agora vamos ler, porque ainda temos aqui uns minutos. Apesar das considerações de Ramatis em situar a Umbanda como dionismo e não espiritismo, podemos afiançar que, da parte dos umbandistas estudiosos e conscientes da realidade, o kardecismo é acatado e reconhecido como um elevado movimento de libertação do homem terreno. Aliás, ante o parecer da Comissão de Doutrina do Conselho Nacional da Federação Espírita Brasileira de que todas as religiões são boas e da orientação dos próprios espíritos desencarnados no seio kardecista, que já ajuizam de modo louvável a seita umbandista, fica comprovado que os viajantes não perdem suas qualificações de irmãos eternos, pois todos os caminhos religiosos levam a Deus. Quanto à harmonia e confraternização entre irmãos kardecistas e umbandistas, queremos que isso é assunto pacífico, pois tanto os estudos filosóficos e morais dos espíritas como as realizações práticas dos umbandistas no campo do fenómeno mediúnico e da divulgação da reencarnação convergem para a mesma noção de verdade eterna. Umbanda, diz este irmão, é a nossa religião, mas o espiritismo e o kardecismo são alvos de nosso sincero respeito e veneração, pois não pretendemos a catequese universal e ingênua convicção de que somos portadores da verdade mais certa. A crença sintoniza-se de acordo com a evolução individual. Não é efeito de propaganda ou proselitismo, mas aquisição espontânea na intimidade do ser. Não é movimento de massa ou de quantidade, mas qualidade de convicção. E a religião, una e verdadeira, sintetiza a eterna verdade,
não é seita ou doutrina religiosa, mas a vivência incondicional e incessante do amor. E amor é a nossa bandeira também.